Estamos de volta aqui com o programa Café com Bala. Daqui a pouquinho, se o Gabriel Cairconde, o Gabriel Cairconde que está com um probleminha com a sua mãezinha, né? Gabriel, força aí, força também para sua mãe aí, eu sei que as coisas não é fácil, né? Então, fique bem tranquilo. Quando der certo aqui, venha falar de esporte com a gente, né? Não tem problemas nenhum. Quero mandar um abraço também, aproveitar aqui antes de falar com a Marildo Carvalho, um abraço pro meu amigo Osmar Correia, que é amigo pessoal de mais em todos os momentos. O Osmar Correia, que ele tinha um sonho, né, de ter um veículo de comunicação para transmitir os jogos do amador aqui de Fazenda Rio Grande. Graças a Deus isso foi consolidado e no esporte, no futebol amador aqui de Fazenda Rio Grande, não tem quem cobre mais o esporte amador da Fazenda Rio Grande que o Osmar. O Osmar é o oficial de fazer aqui as transmissões do campeonato da primeira divisão, segunda divisão, Copa Fazenda, todos os campeonatos da Fazenda Rio Grande é com a equipe do Boletim Esportivo do Osmar Correia. Osmar que sempre nas rádios, né, de fora, Capital Sul, rádio do Daio, né, que hoje nem fala mais, ninguém dá mais espaço para o esporte amador. E o Osmar, um baita do lutador aí, sempre acompanhando a gente também e amigo de toda a nossa família aqui. Amarildo, chegou a hora de você responder para mim. Acho que você era caminhoneiro, Amarildo? Foi. Qual o período que você trabalhou como caminhoneiro? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bom dia, minha querida Tijucas do Sul. Perfeito. Caminhoneiro. Eu mexi na questão da logística com caminhão, tivemos transportadora de mudança, enfim, foi 26 anos. 26 anos? 26 anos, Pedro. Brasil inteiro, não? Foi o Brasil todo. É uma profissão que eu falo assim, que o Brasil nosso é muito forte nessa questão de caminhão, né? E manda um abraço para todos os caminhoneiros aí. Ô, Amarildo, por isso que eu te pergunto aqui, eu te insisto pelo seguinte, né? Como a audiência da televisão ela é rotativa, né? Às vezes a pessoa está acompanhando a gente aqui, mas depois ela volta outro momento, vai mudando. O eleitor também é rotativo. E às vezes a pessoa chega agora em Tijucas do Sul, às vezes a pessoa não teve a oportunidade de conhecer o Amarildo. Eu gostaria que você falasse para mim, caminhoneiro, empresário, já foi secretário na Prefeitura de Tijucas do Sul, é casado, mora no Tabatinga ainda. Conta pra gente tudo. Gente, tenho certeza que Tijucas todos me conhecem, né? Fui caminhoneiro, fui comerciante, tive mercado, né, Pedro? Fui secretário municipal. Eu iniciei minha vida pública, Pedro, em 2004. Em 2004 eu iniciei a vida pública quando fui convidado pelo ex-prefeito Oni Júnior a assumir a Secretaria de Obras, né? E até hoje, Pedro, faz muito tempo, até hoje, meu trabalho é reconhecido, né, como um dos melhores secretários que o setor de obras teve no município. Inclusive, você foi convidado a fazer parte da equipe do Ratinho Júnior no CEDU, é isso ou não? Fui convidado também pelo próprio Ratinho, na época, né, em 2008, 2009, 2010, 2012, por aí. Eu fui convidado pelo Ratinho em fazer parte da equipe quando o Ratinho era secretário estadual da CEDU. Ô, Amarildo, agora a pergunta é do Cristiano Vaz aqui. Eu acompanho a tua vida por muito tempo e eu vejo que você não tem hora, não tem dia, não tem momento. Você tem uma família também que, como a minha, a gente tem problemas também, mas você está recebendo ligação de Tijucas do Sul, de Mandirituba, de Quitandinha, de toda a região. Você é mais ou menos como um deputado e está ligando para o pessoal falando assim, viu, cuida aí que tem um recurso, vai para o teu município. Vale a pena, Amarildo? Vale a pena, Pedro. Eu faço o que gosto, né, Pedro? Eu venho lutando e luto pelo meu povo de Tijucas do Sul, né? E atendo 11 municípios para o deputado Geraldo Mendes, né? E é o que você falou, meio que dia e noite o telefone não para, né? Mas faço o que gosto, Pedro, faço o que gosto e fico muito feliz quando consigo realizar demandas, né, que envolvem a nossa população. Toda essa experiência que você tem, você é assessor do Ricardo Arruda, assessor do Geraldo Mendes, toda essa do Ratinho Júnior, toda essa sua experiência, sua bagagem,
você acredita que está super preparado para administrar a Prefeitura de Tijucas do Sul? Se por acaso o seu nome for aprovado na convenção e você for eleito prefeito de Tijucas do Sul? Com certeza, Pedro. A gente vem se preparando, né? Eu venho me preparando, já disputei o último pleito, né? Fui muito bem reconhecido, muito bem votado dentro do município, né, Pedro? E estou aí, mais uma vez, colocando meu nome como um pré-candidato a prefeito de Tijucas do Sul. O que você acha que não está funcionando em Tijucas do Sul, Amarildo? Como é que estão as coisas na nossa querida Tijucas do Sul? Eu sempre gosto de falar, Pedro, eu fui secretário de obras e também fui secretário numa outra gestão da indústria e comércio, né? Certo. E eu lembro que quando eu iniciei como secretário de indústria e comércio, Pedro, você me conhece já há muito tempo. Eu vejo que Tijucas tem um potencial muito grande, mas muito grande pela localização, Pedro. Certo. E eu vejo uma juventude, Pedro, estudando, se formando, Pedro, e tendo que ir embora de Tijucas. Aí, quando eu assumi a Secretaria de Indústria e Comércio, meu primeiro trabalho, Pedro, foi visitar a Comec. Eu lembro que eu visitei a Comec, né, Pedro? Cheguei lá e falei, olha, Tijucas precisa de área industrial, área que permita a indústria instalar em Tijucas. E foi ali que foi dado o início da tão sonhada industrialização no município. Foi naquele período que eu fui secretário da Indústria e Comércio que foi pedido a expansão industrial, que agora está sendo finalizado no município de Tijucas do Sul. Eu lembro que eu tinha, e você é testemunha disso, Pedro, mais de 20 empresas, mais de 20 empresários que tinham intenção de se instalar em Tijucas. Uma delas era a Isoeste. Isoeste, Casa Limpa, viu? Muitas que eu fui atrás. Agradeço o apoio recebido na época do ex-governador Beto Richa, da Secretaria de Indústria e Comércio do Estado, que me direcionaram muito empresário para o município de Tijucas. O Ratinho sempre nos apoiou e sempre nos apoia nessa questão da indústria, porque eu vejo um município bem localizado, Pedro, e com pouca geração de emprego. Nós temos que mudar esse quadro de qualquer jeito, Pedro. Porque, viu, a nossa juventude é uma juventude que quer ficar morando em Tijucas, que quer continuar morando em Tijucas. Mas e se não tem emprego? Se não tem emprego, ele vai acabar indo embora de Tijucas. Eu falo isso porque eu tenho já um filho meu que já mora em Curitiba e não conseguiu ficar em Tijucas do Sul mais por essa questão da geração de emprego. Então é um sonho meu, é um sonho, não é um sonho. Eu vou trabalhar muito forte, Pedro, para quebrar esse tabu, Pedro. Quebrar esse tabu. Tem muita gente que fala que Tijucas do Sul não pode se instalar indústria. Que Tijucas do Sul a lei não permite se instalar indústria. Mas, gente, isso é tabu. Não existe isso. Nenhuma indústria, se ela poluir, nenhuma indústria vai se instalar em lugar nenhum do mundo. Hoje, para você aprovar um projeto, ela não pode poluir. E eu sou contra poluir o meio ambiente. Sabe? Então, vamos trabalhar forte para resolver essa questão da geração de emprego em Tijucas do Sul. Amarildo, vai para São José dos Pinhais agora, vai aqui bem vizinho nosso, no Agaraú, a Electrolux, e tá vindo aqui para a Fazenda Rio Grande, a LG, aqui para a Fazenda Rio Grande. O Thiago Vancher contou como que foi para conquistar isso, dentro de um avião, amizade de Ricardo Barros, deputado Toninho, a empresa querendo vir para algum lugar no Paraná. Você acha que se você estivesse lá frente à prefeitura, você estaria lutando para que uma dessas duas empresas se instalasse em Tijucas do Sul, tendo em vista que se instalar em Tijucas do Sul ficaria mais perto do Porto de Paranaguá e mais perto do Porto de São Francisco? Só concluindo ali, Pedro, uma indústria, quando ela se instala no município, o que vai acontecer? Vai começar a gerar renda para o município, através do imposto. O município começa a ter lucro com a indústria, porque através do imposto
vem o recurso para o município. Aí começa a fomentar uma economia dentro do município. E todo mundo ganha. Mercado ganha, farmácia ganha, posto de gasolina ganha, todo mundo ganha. Pedro, com certeza, se eu tivesse sido eleito a eleição passada, que eu disputei, Pedro, tenho certeza, Pedro, e afirmo, já tinha indústria funcionando em Tijucas do Sul. Com certeza já tinha, Pedro. Porque a Isoeste, ainda eu mantenho o contato com a Isoeste, tenho certeza que a Isoeste estaria funcionando em Tijucas do Sul. Ia iniciar, Pedro, com 1.400 funcionários, 1.400 empregos. Você conhece o potencial da Isoeste, hoje ela está em Araquari, mas ainda mantenho o contato com eles, e se Deus quiser, um dia a gente vai ainda, de repente, ver a Isoeste instalando em Tijucas do Sul. E com certeza, Pedro, respondendo a tua pergunta, com certeza, esse tabu tem que ser quebrado. E qual que seria a sua proposta para poder atrair investimento que possa gerar essas oportunidades de emprego para Tijucas? Você tem uma propostinha formada já, Marildo? Só para as pessoas que estão nos acompanhando entender. Temos, sim, claro que tem. Tem que ter, Pedro. Primeira coisa, um incentivo fiscal, Pedro. Eu tenho uma boa ligação com os vereadores da Câmara de Tijucas do Sul. Primeira coisa que tem que fazer é o incentivo fiscal. Porque se Tijucas não der um incentivo fiscal, o outro município vai dar. É o que está acontecendo, Pedro, viu? Nós temos que dar um incentivo fiscal, fazer que nem o PIEM fez, Pedro. Eu lembro que na época o Gilberto Dranca era prefeito e criou o incentivo fiscal. Eu lembro que a gente participou de várias reuniões na indústria e comércio do estado. O Gilberto chegava lá, nós chegava junto, né? E ele conversava com o empresário. Olha, eu dou terreno, o município dá o terreno. O município vai ajudar a construir o barracão. É toda uma política que tem que fazer, junto com a Câmara. Eu tenho certeza que a nossa Câmara é parceira. Eu tenho certeza que os nossos vereadores entendem dessa maneira, que Tijucas está agonizando, Pedro, agonizando não só na questão de geração de emprego, mas muita coisa está acontecendo lá que não está agradando a população. Perfeito. Marildo, eu junto com a minha esposa temos uma combinha aí que você sabe bem dela, né? E a gente sai passear aí, aqui Campo Alegre, que é bonito demais, Agudos do Sul, São Bento, Serras Catarinenses, mas nada se compara à beleza de Tijucas do Sul. Como fazer? Você tem proposta, alguma coisa assim, considerando o potencial turístico de Tijucas do Sul? Qual que seria as suas propostas para promover ainda mais o turismo na cidade e tornar a cidade mais atrativa para os visitantes? Mais de 2 milhões de habitantes aqui em Curitiba, todos poderiam, no final de semana, ir para Tijucas conhecer a cidade. Tem proposta para o turismo? Tem proposta, sim. O turismo, eu sempre falei que o turismo gera renda, gera emprego, né? E Tijucas, como você falou, Pedro, tem um grande potencial de turismo. O que está faltando? É fomentar, Pedro, fomentar o turismo, o respeito a quem está no poder, viu? Mas está faltando a fomentação do turismo. Tem que fomentar o turismo, começando, Pedro, eu já falei aqui, numa entrevista que eu concedi aqui, o turismo, primeira coisa, tem que ir até o Estado, né? O Estado nos ajudar lá. Porque uma pessoa, quando ela vai conhecer o município, ela quer segurança para a família, segurança para os filhos. Nós temos que fomentar, Pedro, o acostamento na nossa PR. Foi uma luta no passado, o acesso ali, o viaduto. Agora, gente, nós temos que começar a lutar pensando no acostamento da nossa PR 281. Concluindo esse acostamento, Pedro, vai ter mais segurança na nossa PR. E também, Pedro, começar a discutir a questão de um projeto para desviar o tráfego pesado do centro da cidade, Pedro. Tem que acontecer, Pedro. O desvio do tráfego pesado tem que sair fora do centro da cidade. Pedro, acontecendo essas duas coisas, acostamento na 281 e o anel viário para desviar o tráfego pesado por fora da cidade, Pedro, aí você começa a fomentar um turismo com segurança. Eu conheço gente, Pedro, eu conheço empresários que estão esperando um convite de um prefeito para instalar um hotel pousada,
um hotel, fazenda, viu? Eu tenho esses contatos, Pedro. Eu tenho esses contatos e tenho certeza, Pedro, que Tijuca do Sul tem um grande potencial na questão turismo. Quando a gente fala, né, trazer empresários para investir no turismo em Tijuca do Sul, também é muito importante valorizar quem está na cidade, né, já. E como que pode fazer, Amarildo, para apoiar os moradores, os comerciantes de Tijuca do Sul também a ser beneficiado com o turismo? Primeiramente é o nosso empresário, que é natural de Tijucas, que eu tenho a sua empresa lá, o seu negócio lá. Primeiro lugar é incentivar, é ajudar o empresário local, né, Pedro? Eu sempre falei que o nosso empresário local é um guerreiro. É um guerreiro, sabe por que é um guerreiro? Pedro, o nosso empresário nunca teve incentivo fiscal do município. Ele não consegue, o poder público não consegue nem arrumar o acesso do negócio dele, cara. É um absurdo. Eu conheço comércios no município nosso, Pedro, que, viu, tá lá a panela, o buraco na frente do comércio dele e o nosso município não vai lá consertar, Pedro. Sabe, é um absurdo. Então tem que começar pelo nosso comerciante local, né? E, viu, e ajeitar acesso, incentivo fiscal, chamar para a gestão, né? Convidar para o nosso comerciante participar das licitações, né? Então, primeiro passo, Pedro, é incentivar o comerciante ou empresário local. E que tem muitas coisas boas, né? Lá em Tijuca do Sul tem morango, tem produtos locais ali que é sensacional, né, Amarildo? Meu Deus, o potencial que tem Tijuca em tudo, Pedro. Em tudo. Em mão de obra, no orgânico, no soja, na madeira. Pedro, nosso município tem um potencial gigante, Pedro. O que está faltando em Tijuca do Sul, Pedro, viu? É um pouquinho mais de gestão pública. Tem que ter, viu? Tem que ter um prefeito mais arrojado, um prefeito que vá buscar, que tenha ligação com o governador, que vá em Brasília, viu? Que tenha uma equipe de projeto, que eu tenho certeza que Tijucas vai desenvolver. Ô Amarildo, o Gilson Santos, que era o meu concorrente, não mandei matar ele não, viu? Ele virou secretário e ele é o presidente da AMEP. Ele fala do meu concorrente que ele era o dono do Jornal Regional, né, o Gilson Santos, e eu conversando com ele recentemente, eu fiquei, mas não deu certo. Transporte coletivo. Eu lembro que você foi na Comec, quando você era secretário, foi um diretor lá, o presidente da Comec lá em Tijuca do Sul, ele não sabia nem o que era Tijuca do Sul. Aliás, ele não sabia nem o que ele estava fazendo lá naquela reunião. Falando com o Gilson Santos para lutar para baixar a passagem do transporte coletivo de Tijuca do Sul, olha o que aconteceu aqui para a Fazenda Rio Grande. Tem um ônibus ligando Fazenda Rio Grande a Piem. A passagem, se eu não me engano, não chega a ser R$10. Como que um trabalhador de Tijuca do Sul vai vir para Curitiba, São José dos Pinhais, pagando tão caro na passagem? Tem uma proposta para o transporte coletivo de não ser tão elevado esse valor, ser mais acessível para a população, Amarildo? Sim, claro. Nós temos um gestor, Pedro, isso é obrigação de um gestor. Fala para mim do transporte coletivo, qual que é a luta lá em Tijucas? Viu, a luta lá do nosso povo, viu, lá não existe transporte coletivo, existe uma exploração, Pedro. Viu, o que essa empresa faz no município é acabar de matar o nosso povo, porque pagar R$25, que nem eles estão cobrando de Tijucas a Curitiba, ida e volta, R$50. Qual o empregador que vai dar o Vale Transporte? Então, é um absurdo o que essa empresa está fazendo. Eu não sei quem que está protegendo essa empresa, Pedro. Alguém deve estar protegendo, porque não é possível. E é o que eu falei, Pedro. Falta gestão na questão. Porque, viu? Por que todos os municípios, Pedro, têm o transporte integrado? Por que todos os municípios, Agudos tem, Piem tem, Mandirituba tem, Fazenda tem, Campo Tenente tem, e Tijucas não tem o transporte integrado? Que custa R$4,50 a 5 a passagem. Por que Tijucas até agora não integrou o transporte? Alguma coisa tem de errado, Pedro. Me desculpe quem está no poder, alguma coisa tem de errado. Por que até agora o transporte não foi integrado? Pedro, tem que integrar o transporte. Não é possível que o Tijuca vai ficar esquecido. Então, é uma obrigação de um gestor integrar o transporte
de Tijucas do Sul com a região metropolitana com Curitiba. Se você for prefeito, qual é a sua proposta, qual é o seu plano para mudar essa realidade, expandir, melhorar a eficiência do sistema de transporte público lá de Tijucas? O primeiro passo é integrar o transporte, né, Pedro? Você já consegue fazer isso? Com certeza, Pedro. A gente tem uma boa ligação com o governador, viu? Tem uma boa ligação com o Gilson, viu? Eu tenho uma boa entrada dentro do governo Ratinho e tenho certeza, Pedro, que essa questão de integrar o transporte é uma questão de tempo para ser resolvida. E dentro do município tem mais um agravante, Pedro. Não existe um transporte de qualidade dentro do município. Tem comunidade que não tem o transporte dentro do município. Tem gente que quer sair trabalhar fora, não tem o transporte para ele sair de casa e chegar até o centro da cidade. Tijucas do Sul tem outro agravante. Ele não tem um transporte de qualidade dentro do município. Então é mais uma triste realidade que eu vejo, viu? Complicada, Pedro. Complicada, muito triste, na verdade, e é isso que a população tem que começar a analisar, Pedro. Amarildo, vamos falar aqui de agricultura. Eu fico de olho nos caras que sacaneiam a nossa região. 2 caras deles, um do que eu falo, o pessoal não votar de jeito nenhum. Um é o Jacobo, né? Que o Jacobo vinha a linha verde aqui para a Fazenda Rio Grande. E ele tirou o recurso daqui e mandou lá para não sei aonde. Então esse cara, eu falo, o cara que mora na Fazenda Rio Grande votar no Jacobo, o cara tem que... E daí o outro cara, graças a Deus não se elegeu, é o Alfredo Kaifer. Esse cara fez gente em Mandirituba se suicidar. Esse cara fez gente em Tijucas do Sul perder muito dinheiro, entrar em depressão. A questão das granjas, né? Vamos falar da agricultura. É muito importante, né, o município de Tijucas do Sul para a nossa agricultura. Você tem propostas para a nossa agricultura e como é que está o setor agrícola em Tijucas? Pedro, nosso município é muito forte na questão da agricultura. Você conhece bem lá. O nosso município é muito forte na questão do orgânico, né, Pedro? Eu conheço bem a realidade do município porque eu sou um filho de agricultor. Até a minha adolescência, até meus 17 anos, Pedro, eu plantava, eu fui agricultor, sabe? Eu saí da agricultura para ir servir o Exército Brasileiro, né? Com 18 anos que eu saí da agricultura, mas eu me criei dentro da agricultura e eu sei muito bem como funciona a agricultura. O que eu vejo hoje, Pedro, da agricultura nossa? Não tem, os vereadores estão tentando, junto ao Ministério Público, tenho certeza que os vereadores vão conseguir aquele projeto Porteira Dentro, Pedro. Não está funcionando? Ainda não, Pedro. Mas quanto tempo, Amarildo, isso? Já faz mais de 8 anos? Os vereadores estão lutando bastante tempo, Pedro, para tentar aprovar essa lei e parabenizo a Câmara de Vereadores, porque eu vejo assim que tem que ser quebrado esse tabu. O poder público tem que entrar, sim, porteira dentro, e aí entra um prefeito junto. Aí tem que entrar um prefeito arrojado, fazer uma boa conversa com o promotor público, para começar, Pedro, fazer o trabalho porteira dentro. Porque o que eu vejo hoje, o município nosso? O agricultor não tem acesso. Ele não tem acesso para escoar a produção dele, viu? Tem plantações lá, Pedro, que só entra trator. É um absurdo. Então o município tem que fazer o acesso, tem que dar um incentivo. A Secretaria de Agricultura do município tem que ser uma secretaria mais atuante, viu? Mais técnica, porque hoje a agricultura exige muita técnica, né, Pedro? Eu parabenizo o agrônomo que tem lá, parabenizo o técnico agrícola que tem lá, mas, viu, está faltando muita coisa e tenho certeza que se for fazer uma pesquisa e perguntar para os agricultores, Pedro, o que está faltando, muitos agricultores vão reclamar do poder público. Vão reclamar porque a estrada dele está ruim, viu? Ele não está conseguindo acessar, sabe? Então tem muito agricultor que está triste lá. Está muito triste, Pedro. E isso é a obrigação do poder público. É a obrigação do poder público chegar até a casa do agricultor e perguntar:
Seu João, o que está faltando? O que você quer que o poder público faça para te ajudar? Amarildo, aqui também não falta um pouquinho de Ministério Público, pelo seguinte, aí eu sei que da luta da Câmara de Vereadores, só que é o seguinte, o próprio prefeito, se você é o prefeito de Tijucas do Sul, tem lugar lá para mandar arrumar. É claro que o prefeito, os vereadores, vai querer mandar arrumar. Só que se não tiver uma lei que regulamenta isso, um trator está trabalhando dentro de uma propriedade privada. Aí a Câmara tem que ter uma lei e o Ministério Público tem que entender que isso é importante. Está faltando conversa entre todos esses poderes? Está faltando conversa, principalmente do prefeito, Ministério Público, do Executivo, do município. Sabe? Com certeza, se não tiver a lei, não tem como. O prefeito é caçado, viu? Se tiver um... caçado, viu? Já teve casos em Tijucas aí, que o prefeito acabou... Responde, né? Responde até hoje, né? Então, o primeiro passo é a lei, né, Pedro? Primeiro passo é a lei. Nós temos que caminhar dentro das 4 linhas, Pedro. Viu? Nós temos que estar calçado da lei. Não podemos fazer nada de errado. E outra coisa, nós temos que obedecer a questão do meio ambiente. Viu? Nós temos que trabalhar certo hoje para um prefeito não responder, um secretário municipal não responder. Então, o primeiro passo é a lei, né? E parabenizo mais uma vez a Câmara de Vereadores, que vem lutando, mas eu estou achando que está faltando, de repente, ali uma boa conversa do prefeito com o Ministério Público. Não sei, alguma coisa está acontecendo que até agora, Pedro, não foi liberado as máquinas porteira dentro. Ô, Amarildo, nós estamos falando aqui de levar a indústria para Tijucas, estamos falando de abrir estradas para a agricultura, nós estamos falando de levar a indústria para a cidade, mas o pessoal pega muito no pé hoje, é modinha, né? Questão ambiental, né? Aliás, ô Sleifer, dá uma olhadinha aí para mim, parece que no governo Bolsonaro tinha um número assim de desmatamento lá no Amazonas. Meu Deus do céu, como que os caras falavam. Hoje, se eu não me engano, o número de desmatamento está dessa altura. Ninguém fala nada. E como é que você vai cuidar dessa questão do meio ambiente, Amarildo? Que tem que proteger também, né? Tem que proteger, é muito importante, porque é o futuro nosso, Pedro. Se nós agredir o meio ambiente, viu, vai complicar, já está complicado e vai complicar muito mais. Se Tijucas mexer, fazer coisa errada lá, eu aqui em Fazenda Rio Grande não vou tomar água no futuro. Viu? Mas existe um programa do governo, esse programa iniciou na gestão do Beto Rich, e até hoje existe esse programa. O Estado quer descentralizar o IAT, antigo IAP. O que é a descentralização? É fazer com que o município faça o que o IAT faz hoje. É o município ter um corpo técnico, Pedro, para fazer o que o IAT faz hoje, o que o IAP fazia antigamente. Porque hoje IAT e IAP é a mesma coisa. Resolvendo essa situação, Pedro, o município tem que criar esse corpo técnico, ou o município vai ficar responsável pelo seu município. Aí entra a questão da responsabilidade de um prefeito, de uma boa equipe. Acontecendo isso, Pedro, vai ser muito mais interessante e muito mais bacana para a nossa população. Porque um exemplo, Pedro, tem projetos, Pedro, eu levo muitos projetos no IAT para protocolar. Porque hoje, para você fazer uma terraplanagem, você vai construir uma casa. Para você fazer uma terraplanagem, para construir uma casa, você tem que ter autorização do IAT. Para você ir puxar um ponto de luz, Pedro, na área rural, você tem que ter uma liberação do IAT. E o município hoje não tem autonomia para fazer esse tipo de liberação. O município ainda não tem essa descentralização. Aí o que acontece, Pedro? A população nossa fica refém ao IAT. O IAT, nada contra o IAT, mas muito pouco funcionário. Um exemplo, Pedro, um pedido de uma terraplanagem para construir uma casa. Eu tenho certeza que antes de 6 meses, Pedro, o IAT não vai lá e não libera. Então é muito tempo perdido, Pedro. É muito tempo perdido. E se um futuro prefeito no município nosso tiver a coragem de fazer essa descentralização, vai ficar muito mais rápida, Pedro. Muito mais rápido para atender essas demandas, Pedro. Porque a secretaria está ali do lado da prefeitura, viu? A população conhece o secretário, chega lá, o secretário na hora vai ver, faz a vistoria,
e já libera, Pedro. Agora imagina, a pessoa quer fazer que nem esses dias uma pessoa me pediu uma ajuda e queria fazer uma cerca, né? Cercar o terreno dele. Mas aí tinha uma vegetação lá. Vegetação inicial. Aí ele foi no IAT. Não, queria saber como é que funcionava, né? Eu falei, o primeiro passo, você vai ter que fazer um projeto e esse projeto tem que ser protocolado no IAT e daí o pessoal do IAT vai vir fazer uma vistoria e daí vai te liberar. Ele falou, mas quanto tempo demora isso aí? Eu falo, Pedro, no mínimo 6 meses. Antes de 6 meses não sai. Por mínima que seja o pedido, Pedro, não sai antes de 6 meses. Então, o nosso povo está sendo muito prejudicado, porque demora muito, Pedro, essa questão de ter que vir de Tijucas até Curitiba e fazer o pedido aqui. Então, o caminho, Pedro, temos que respeitar o meio ambiente, mas temos que descentralizar e chamar para o município ficar responsável o que o IAT faz hoje. Ô, Amarildo, você não podia ser jogado para consórcios assim, dos municípios próximos? Poderia. Porque o que acontece, Amarildo? Poderia, olha, sim. Geralmente, os prefeitos eles reclamam da questão do índice de pessoal, não tem como contratar. Mas se de repente os municípios aqui se unirem, inclusive para contratar técnicos especializados, fazer um consórcio para resolver esses problemas? Será que seria um caminho? É um caminho, Pedro. É um caminho para ser discutido. Eu tenho certeza que essa nova gestão que vai iniciar o ano que vem, eu tenho certeza que a maioria dos municípios vão querer fazer esse sistema aí, de descentralizar o IAP, o IAT para o município, levar para o município ficar responsável o que o IAT faz hoje. Amarildo, tem 2 coisas lá em Tijucas do Sul que eu falo para todo mundo com a boca aberta, assim, inclusive falei com o Sleifer aqui, eu admiro muito o sistema da Câmara de Vereadores de Tijucas do Sul e admiro também a forma que o gringo atende a população com as portas abertas lá. Lá em Tijucas do Sul, a população participa na sessão da Câmara, inclusive dando palpite. Terminou a sessão, os vereadores ficam parados lá escutando a população, é coisa rara de acontecer. O que você planeja fazer para trazer a população junto com o seu mandato? Até tem aquele ditado, né? Quem está perto do povo está perto de Deus, não tem essa questão de errar. Você pretende também, se for eleito, fazer uma administração bem popular, escutando a população, marido? Com certeza, Pedro. Você não consegue governar, Pedro, se não tiver transparência. O primeiro passo é transparência de tudo que um prefeito está fazendo. E chamar a população. Eu penso assim que um prefeito, eu acho que é obrigação dele ir até o bairro, até a comunidade, Pedro, conversar, fazer uma reunião, sabe, perguntar para a comunidade. Porque uma comunidade, se tiver junto em uma gestão, ajuda muito o prefeito. Então, futuramente, se a gente for eleito, né, Pedro, a gente vai fazer, sim, com certeza, um mandato, Pedro, de muita transparência, e chamar a população para fazer parte da gestão, Pedro. Lógico, porta aberta do gabinete é muito importante. Um prefeito não deve se esconder da população, Ele deve participar com a população, né? E tentar resolver os problemas, e são muitos em Tijucas, Pedro, É muito problema que tem em Tijucas, Não é fácil. Eu tenho consciência, Pedro, que de repente em 4 anos, Pedro, dá para resolver 50%, mas alguém tem que começar, melhorar o município, Tem muito problema em Tijucas. Falar dos problemas, como é que está a questão da saúde, como é que está a questão da educação, salários de professores, como que está essas questões? Pedro, está complicado, está muito complicado, Se nós for aqui começar a falar do que está certo e o que está errado em Tijucas, Pedro, está complicado. A saúde, a saúde está liderando ali com uma, tá mal a saúde. Está mal, não sei o que está acontecendo. Eu gosto muito da secretária ali, mas, não está legal a saúde. Eu sempre falei, eu converso com muita gente ali, principalmente com o médico, né? O médico, o doutor Ângelo, né? Esse dia a gente estava num café, tomando um café com o doutor Ângelo e falando do nosso hospital, né? Ele foi diretor daquele hospital ali, Pedro, há 35 anos atrás. Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora das Dores,
E ele me falou o seguinte: Amarildo, pouca coisa evoluiu, e, viu, e é obrigação, sim, de uma gestão pública evoluir, equipar o hospital, porque hoje, se nada contra o diretor, nada contra os funcionários, viu, é tudo uma questão de prefeito mesmo, Pedro, viu? Nós temos que melhorar aquele hospital. O hospital tem que ser ampliado, o hospital tem que ter equipamento lá dentro. Hoje, se chegar uma pessoa lá, viu, se tiver de arrancar uma unha, viu, um curativo, não querem fazer, transportam para fora. Viu? É um absurdo. Aí pegam, trazem a pessoa para Curitiba, Campo Largo, Campina Grande do Sul, e deixam lá a pessoa lá internada lá, e daí a pessoa, muitos não têm carro, a família não tem carro, viu, Pedro? A pessoa fica meio que abandonada lá, viu? E dá problema sério, porque a família não tem como visitar. Então, gente, nós temos que melhorar. Eu sempre falei que Piên é uma referência. Por que lá nasceu um hospital? Por que lá tem, você conhece, Pedro, o Hospital do Piên? A UPA do Agudo, Pedro. Eu parabenizo o prefeito de Agudos, viu? A UPA de Agudos atende muita gente, principalmente, viu? Tem gente até de Tijucas indo para Agudos para ser atendido na UPA de Agudos. Eu sempre falei, Pedro, naquele projeto meu antigo, do convênio com a concessionária, Pedro, que administra a 376 ali, a Litoral Sul. A Litoral Sul já faz tempo, Pedro, que ela quer fazer um convênio com o município de Tijucas. Ela já tem um convênio com Garuva e já tem um convênio com São José dos Pinhais. Eu não sei o valor exato hoje que a Litoral paga para esses dois municípios. Mas eu sei que é um valor alto, Pedro, e quer fazer o convênio com Tijucas. Faz tempo. Eu tenho acesso com eles. Faz tempo que eles querem fazer o convênio com o município de Tijucas. Fecha o convênio com essa empresa, Pedro. Vai atender os acidentados da BR, em casos bem graves. Lógico, o município não vai ter condições de atender, vai ter que transferir para outro município, mas os casos mais simples, e com dinheiro, Pedro, comece a melhorar todo um quadro de médicos, equipamentos, e com dinheiro começa a se melhorar a saúde em Tijucas do Sul. Alguma coisa tem que ser feita, Pedro, viu? Me desculpe quem está no poder, mas alguma coisa tem que ser feita para melhorar a nossa saúde em Tijucas. Amarildo, a gente caminhando por Tijucas do Sul, uma pessoa me abordou lá e falou: viu, você sabia que o doutor Ângelo vai ser o vice do Amarildo? Tá tudo certo isso? Tá conversando? Existe essa possibilidade? Não foi nada definido ainda? Como é que tá? Pedro, existe sim, né? Existe uma conversa, uma troca de ideias, né, Pedro? Mas eu não posso afirmar hoje que já está 100% certo, viu? A gente está conversando, o grupo tá conversando, a gente está acertando, viu? Mas existe sim, existe uma possibilidade, mas ainda não está confirmada, né? Existem outros nomes aí, né? Que também querem compor junto com a gente, né? Então a gente tá se reunindo, está conversando, né? Mas é um bom nome, admiro muito, uma pessoa que eu gosto muito, e tenho certeza que um doutor Ângelo, viu, sendo responsável pela saúde de Tijucas do Sul, começa a mudar a cara da saúde, respeitando quem está no poder. Mas tenho certeza que o doutor Ângelo tem capacidade para começar a mudar um quadro de saúde no município. Tem uma eleição também muito importante, que é para vereadores, né? Como é que está a formação das chapas para vereadores? Quantos partidos estão contigo nesse momento? Nós estamos com 3 partidos, né, Pedro? 3 partidos políticos. É sempre aquela guerra, né, Pedro? Não é fácil, porque agora diminuiu a vagas, né? Era 14 candidatos, agora é 10 candidatos, né? E a legenda continua a mesma, né? 1.100 votos para fazer, 1.050, 1.100 votos para fazer o primeiro. Viu? Não está fácil, porque, um exemplo, o candidato que não é vereador, se ele for num partido, Pedro, que tenha 2, 3 vereadores, 300 votos, um exemplo. E eu acho, Pedro, que cada partido não faz mais que 2, é 2 vereadores. Daí a pessoa, o candidato que está sem mandato,
candidato novo, que vai disputar a primeira vez, ele vai analisar. Mas se eu for nesse partido aqui, viu, eu não vou conseguir. Eu vou fazer 200 votos e vou ficar fora. Então tá essa confusão agora na escolha o candidato está analisando. Aonde que vai, qual partido que ele vai ir, aonde que ele vai se dar melhor, viu? Mas eu acho assim, Pedro, que a nossa Câmara, o município de Tijuca está bem servido da Câmara de vereadores, viu? Mais uma vez, Pedro, Tijuca está bem servido, porque eu acompanho o trabalho dos vereadores, viu? E a maioria merece continuar como vereador ali. E Geraldo Mendes 100% fechado contigo? 120% fechado com o Amarildo, né? É um deputado muito atuante em toda a região metropolitana, viu? Tem ligação com Tijucas do Sul muito forte, até porque no passado ele já prestava serviço em Tijucas do Sul, viu? E é um empresário que tem intenção de investir no futuro em Tijucas do Sul. É o que está faltando, nós ir buscar esse empresário que acredite no potencial do município. 100% fechado com a Amarildo de Tijucas do Sul. Amarildo, só para me fechar aqui. Daqui a pouquinho tem o Sleifer Martins junto comigo, nós vamos falar aqui da política aqui de Fazenda Rio Grande. Tem umas coisas aqui que eu fico besta, Amarildo. Sabe o que acontece? Eu não vejo você fazer isso. Você é a oposição ao gringo, mas eu não vejo você, tipo, vamos levar uma cesta básica para uma família aqui que está precisando, porque a prefeitura... Eu vejo você fazendo as coisas, mas você não divulgando. Porque se você quer ajudar verdadeiramente, você ajuda e não tem que ficar mostrando para todo mundo. Aqui na Fazenda Rio Grande tem um caboclo aqui. A função dele era uma e ele... porque essa pessoa está com a perna quebrada, precisando da cadeira de roda, não sei o quê. Não, é legal, né, ajudar, né? É legal. Mas faça as coisas e não fique mostrando. Ô, Amarildo, Tijucas do Sul, se você pegar lá Agudos do Sul, Piem, você sabe que as pessoas, se está passando na rua, um vira da esquina para não ver o outro. Agudos do Sul, a mesma coisa. A Fazenda Rio Grande também tem essa situação. Lá em Tijucas do Sul, não. Se você estiver passando a rua, o gringo estiver passando, você vai lá conversar com ele, fica uma meia hora, 2 horas conversando com ele. Com o Hélio, com o Claudemiro. Você é amigo de todo mundo, inclusive dos seus adversários, e você não fala mal deles. Não. Como fazer uma campanha e ganhar a eleição desse jeito, homem? Pedro, que fique bem claro, né? A minha ligação com o gringo, eu fui secretário do gringo. Respeito a pessoa gringo, fui secretário junto com o Hélio, viu? Eu fui secretário com o Arinaldo, que é o secretário da Agricultura, viu? Eu respeito a maneira que eles estão fazendo a gestão, viu? Nunca critiquei, não critico, viu? Eu acho que cada um faz da maneira que achar que está certo. Eu já tenho outro tipo de pensamento. Se eu for um candidato, que hoje eu sou um pré-candidato, se eu for um candidato de ganhar a eleição, Pedro, eu já tenho um pensamento diferente. Eu já não vou fazer parecido com a gestão do gringo, mas eu respeito. Quantas vezes eu cheguei na prefeitura e perguntei para o prefeito, o que está precisando? O que você quer que eu faça no governo do estado? O que você quer que eu faça com o governo federal? Está precisando de alguma coisa? O que o município está precisando? Pedro, eu acho que a rivalidade política ela deve existir. Agora, viu, essa questão que você falou de ficar criticando, descendo o cacete, falando besteira, viu? A população não quer ver isso. A população quer ver projeto, Pedro, ela quer ver obras sendo realizadas, ou a população quer ser beneficiada por uma gestão, sabe? E eu faço muito isso, Pedro. Eu faço muito isso, eu ajudo muitas pessoas em Tijuca, sabe? Mas tem casos que eu faço, Pedro, nem é pensando em voto, é natural. Viu? Natural, viu? Eu fui assim desde a minha adolescência. Se eu conseguir ajudar, eu vou ajudar e vou continuar ajudando, Pedro. Se um dia eu sair fora da política, o meu coração é o mesmo, eu vou continuar ajudando, Pedro. Eu ajudo muita gente lá e ninguém sabe disso. Não precisa ficar divulgando, não precisa ficar fazendo loucura, anúncio, não sei o quê. Falando mal. Viu? Falando mal. Isso viu?
Isso é político que não tem projeto, Pedro. O político que faz isso é político que não tem projeto. Mas qual que é o teu sentimento do teu coração? Porque sacanearam você, sacanearam o gringo também, quando estava sendo montado o Distrito Industrial do Tabatinga, entrar na justiça para não sair. Hoje nós poderíamos ter um Distrito Industrial gigantesco lá em Tijucas do Sul, mas alguém sacaneou você e o gringo. Mas viu, Pedro, eu acho que quem perdeu foi a população. É uma pena, porque, viu, estava tudo certo. Mas sacanearam. Sacanearam, viu? Eu não faço isso. Eu nunca vou fazer o que fizeram. Viu? Eu acho que o município perdeu, já poderia ter lá no município, no mínimo 5, 10 indústrias funcionando, né? Porque, viu, estava tudo certo, mas, viu, tem gente que faz política dessa maneira. Eu não concordo, Pedro. Eu não faço política dessa maneira. E foi feito, viu, lá atrás e travou o município. Quem perdeu foi o município. Infelizmente, quem perdeu foi a população. Amarildo, para a gente fechar aqui, eu sei que não pode ser pedido voto, nada, mas para aqueles que não te conhecem, como que faz? Procura o Amarildo nas redes sociais para conversar com você, de repente um pré-candidato a vereador que de repente, olha, eu queria estar lá na chapa do Amarildo, tem espaço ainda, como que faz? Fique à vontade para falar com o seu eleitor aí. Tem espaço sim, Pedro, viu? E eu sempre acredito na juventude, Pedro. Eu vejo assim que nós, Pedro, nós vamos ficar na mão dessa juventude de hoje. E faça um convite para a juventude se envolver mais na política. Venham mais para a política. As mulheres venham para a política porque, viu, é um conjunto. Homem e mulher é um conjunto. Então, é importante, venham, eu faço um convite, venham, tem vaga. Se alguém tiver a intenção de ser um candidato, me chama. O meu telefone, Pedro, é o mesmo. Viu? De mais de 10 anos é o mesmo número, 15 anos é o mesmo número, viu? Me liguem. O município todo me conhece, viu? Eu estou à disposição para conversar, Pedro. Estou disposto a conversar, a trocar ideias. E estou com muita vontade, Pedro, viu? Muita disposição. Hoje, me sinto muito preparado, Pedro. Muito preparado para ser um futuro prefeito em Tijucas do Sul. Esses anos de assembleia, agora essa passagem que eu estou tendo por Brasília, Pedro, é muita experiência. É muita experiência, viu? E a população está ansiosa, Pedro, por uma gestão um pouco diferente. É o que eu sinto no dia a dia, nas minhas conversas, viu? E hoje, Pedro, me sinto, sim, muito preparado. Por que que eu falei que tem como melhorar? Por esse preparo que eu estou tendo. Eu sei como é que o trâmite de um projeto, eu sei o que um prefeito tem que fazer com o governador, o que um prefeito tem que fazer com o ministro, viu? Tudo isso eu aprendi, Pedro. Tudo isso eu faço no dia a dia. Tem semanas que eu fico a semana toda em Brasília. Tem semana que eu fico aqui no governo do estado. Então, Pedro, me sinto muito preparado. E estou à disposição da nossa população. Qualquer dúvida, podem me ligarem. Meu telefone está nas minhas redes sociais, né? Podem me ligarem. Estou à disposição para conversar. Um grande abraço para você, Amarildo. Muito obrigado pela entrevista. E eu queria a última pergunta aqui, que é um desafio, né? Caminha-se para que tenha 2 candidatos em Tijucas do Sul. Você e o atual prefeito Gringo. Confirmando essas 2 candidaturas. Você aceita fazer um debate aqui, ó? Gringo senta aqui, você senta ali, eu ali, ou outro jornalista neutro, né, que não tenha... Porque eu sou amigo dos 2, né? Outro jornalista neutro, por exemplo, Luiz Leifer Martins, para comandar um debate? Com certeza, Pedro, viu? É a melhor coisa para a população, é o debate, viu? Já confirmo, já. Se eu for um candidato, Pedro, marcamos o debate aqui, não um só debate, viu? Vamos fazer 2, 3 debates, porque a população ela tem que conhecer bem o candidato. E é através do debate que a população decide o voto. Aceito e está fechado. Se eu for um candidato, Pedro, viu? Vamos fazer o debate aqui, sim.
Perfeito. Muito obrigado, Amarildo. Eu tenho orgulho de ser seu amigo. Valeu, viu, Amarildo? Valeu. Amarildo é amigo pessoal, né? É complicado as coisas, né, Amarildo? Complicado nada, Um mas abraço à nossa população de Tijuca do Sul e toda a região metropolitana.